de Negócios de hoje, nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, Floro, que vai falar a respeito do seu canal, que ele hoje tem aí há mais de 14 anos, iniciou no Facebook e expandiu para todo o território nacional, está com novos projetos e ele vai explicar um pouco para nós de como tudo isso começou e como são os seus novos projetos futuros. Primeiro, agradecer aqui ao Grupo Conecta pelo convite, né? A você, Tayanara, também aqui. E dizer o seguinte, que são 14 anos de história, são 14 anos de fazendo com que as pessoas tenham dignidade, né? E tudo começou com um grupo no Facebook onde a gente quis ajudar as pessoas, né? A gente tinha muitas obras através de pessoas para pessoas que não focavam na internet, não focavam na rede social. Que não focavam na rede social, né? E a internet era um meio, assim, muito solto, era mais brincadeiras, era mais coisas lúdicas, sei lá, coisas do tipo assim, né? Não era muito aproveitado, na verdade. E aí a gente teve essa ideia de criar esse grupo no Facebook para tornar a internet um ambiente mais viável, mais interessante, mais útil, né, para as pessoas que acessavam. E aí foi a ideia de criar o grupo com vaga de emprego. E aí a gente foi indo, o grupo cresceu, e aí para se dedicar ainda mais àquele projeto, a gente, vamos criar um site para a gente conseguir fazer com que foquemos ainda mais, né, rentabilizar o projeto e continuar ajudando as pessoas daquela forma. E aí veio o site, hoje o site também tem muita gente que acessa, né, mensalmente o site, e com isso tudo, né, a gente quebrou um paradigma das empresas que cobravam das pessoas que queriam se candidatar às vagas de emprego. E a gente vê, você não precisa pagar nada, você tá aqui, ó, a informação tá aqui, você pode acessar a vaga que você quiser de forma gratuita, né? Acessível, fácil também. Isso, porque hoje, com a tecnologia, você, na palma da mão, você tá ali acessando tudo que você quer. Você envia currículo, você responde, você conversa, você liga, você faz o que você fazia tudo antes, né? Faz na palma da mão. Então, inclusive, conseguir trabalho também, né? Com certeza. Então, a gente viu isso, a gente detectou isso e quebrou essa barreira de conseguir a vaga de emprego para você pagar alguma coisa, né? No início, na verdade, já temos vagas, iniciou com um propósito, você não viu aquele projeto como algo que viesse com um retorno financeiro, foi meio que para ajudar, de uma certa forma, aquelas pessoas que estavam precisando de uma oportunidade de emprego, mas não tinham acesso. E essas empresas, o Cine, são assim empresas que têm aquela seleção, mas você sabe que é algo um pouco manual, arcaico, não é muito assim digital. Chega a ser um pouco distante das pessoas. Distante das pessoas. Então as pessoas, praticamente todo mundo hoje está com um celular na mão. Isso. Então assim, isso foi algo surreal, foi incrível esse avanço. E quando foi que você iniciou esse novo projeto de migrar a Temos Vagas para ter vagas? Pronto. É mais ou menos a migração, mas ainda não é a migração, né? Mas eu vou contextualizar a partir do Temos Vagas, por exemplo. A gente viu esse problema, que era a questão de a dificuldade que era das pessoas e do empregado de conectar a vaga de emprego, né? Não só pela questão da informação, mas pela questão também da concentração de empresas que você tinha que pagar. Eu falo isso, na época eu paguei R$25 para deixar o meu currículo nessas empresas do centro que tinha ali, e aí tu nem sabia realmente se ia ter um retorno de alguma vaga. Tu pagou ali, eles diziam que ficava 6 meses ali pra você ia ficar no banco de dados deles lá, acho que era numa caixa escondidinha em algum lugar e tal, mas dizia que ficava lá, eu também nunca fui chamado, mas paguei os R$25, né? E aí isso era uma demanda que existia, que ela veio assim, ó, é uma solução social, massa, beleza. E aí, com o tempo, a gente veio também entendendo, né, sobre o mercado, como funcionava. E assim como veio a tecnologia, ela vem cada dia ocupando mais os espaços, ela também ocupou os espaços no Temos Vagas. E aí a gente viu o seguinte, que tinha empresas
com sistemas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Minas Gerais, que chegavam no Piauí, chegavam em Teresina, e elas não tinham capilaridade para conseguir aderência, conseguir candidatos para as vagas delas, né? E aí eu falo de empresas que têm sistemas que vendem para outras empresas. E utilizavam o Temos Vagas. E a gente não cobrava nada, não cobra nada e tal. Aí, poxa, a gente tem um projeto que é massa, que é legal, que ajuda muita gente. Essas empresas que vêm de fora, que utilizam sistemas de fora e tudo, utilizam a nossa plataforma para estar vendendo o seu sistema. E a gente não cobra nada por isso, entendeu? Então, vamos... Aí startou assim, não, vamos criar um sistema pra gente também. Foi a virada de chave. É a virada de chave, vamos criar um sistema pra gente, vamos criar um sistema onde a gente consiga algo mais próximo das pessoas aqui. Quando eu falo próximo, não falo nem proximidade de ser do Piauí, de ser de Teresina, mas a proximidade de entender as demandas do mercado local, né, e construir um sistema baseado nisso também. Com certeza. Essa é a ideia realmente do que a gente quer fazer. E a necessidade das empresas também aqui do nosso estado são diferentes. Sim. Você vem com sistemas muito complexos, né? Uma coisa muito complexa, e a gente quis simplificar isso e apresentar para as empresas que são parceiras nossas também, né? Hoje a gente tem parcerias sólidas, né? Com a Discar, que é daqui de Teresina, Piauí. A gente tem a operação em Presidente Dutra, no Maranhão, e em Caxias. Aí a gente também tem parceria fechadas, né? Com a DC Pães, que é a dona Conceição Pães, que sempre divulgou com a gente também no Temos Vagas. E agora, quando tava precisando de alguém, tudo aí, Floro, que massa, você agora tem um sistema, então vamos também acreditar nesse projeto, né? Nesse momento tão importante para vocês, porque também a gente sabe que quando a gente começou também foi difícil, então vocês estão começando agora também, então a gente quer também apostar, quer crescer junto com vocês, então, né, ver a dona Conceição Pães e também a empresa também que era de fora de Minas Gerais, também que sempre utilizou o sistema do Temos Vagas, o portal. A gente tem também a parceria com a Adriano Cobus também, que também está acreditando também na gente, né, pra gente estar no projeto e vamos crescer junto também, né? Com certeza, e é algo que você passa a credibilidade, a confiança, acima de tudo, porque nós sabemos que nesse ramo de seleção e recrutamento, no bastidor, no outro lado da tela, tem muitas pessoas que agem de má fé, divulgam vagas fictícias que não existem, só para arrecadar aqueles dinheiro, e é um dinheiro muito alto, porque inúmeras pessoas estão ali se candidatando. Então, a credibilidade que você já tem aqui dentro de Teresina, a confiança, as empresas já lhe conhecem, o público, que são as pessoas que estão de fato em busca do emprego, já tem essa confiança em você, com certeza vão acreditar nesse processo. Principalmente as empresas, porque as empresas hoje, elas não sabem recrutar. Sim. Não tem equipe especializada para recrutamento. Não tem tempo. Isso custa muito mais caro. Você contratar da forma errada e ter aquela rotatividade de pessoas dentro da sua empresa, porque a rescisão não é barata, do que você recrutar e contratar da forma correta. Então, esse filtro, esse funil, essa triagem que vocês têm para oferecer, isso vai fazer diferença, sem sombra de dúvidas, no caixa da empresa. Inclusive, é interessante tu falar isso, Tayanara, porque mês atrasado, já com a Discar em Presidente Dutra, a gente teve um exemplo lá que eles estavam procurando já um funcionário há 6 meses, né? E não encontravam e tudo. E aí a gente começa a usar o sistema do de vagas, e em menos de um mês eles conseguiram a pessoa de Floro. A pessoa é aderente à vaga, ótima, e a gente está trabalhando aqui, está muito bem, então eles encontraram a pessoa adequada através do sistema, né? Então, é algo que a gente sempre está buscando também, sempre está entendendo o que é que as empresas precisam e o que é que o candidato também está buscando em relação à questão da facilidade no cadastro, em relação à questão da possibilidade de conexão com a empresa, né? Então a gente está sempre buscando isso aqui. Agora tu falou a questão também interessante que eu quero tocar, é sobre a questão da confiança. Verdade. Ainda não temos vagas. Eu me lembro que, inclusive lá a gente tem um processo de publicação bem rígido, né? As empresas, algumas
cadastro lá, a gente pega e checa direitinho, vai como é que faz, quem é e tudo. E aí às vezes liga pra empresa pra saber como é. Olha, a veracidade daquela... e tudo, né? Então é algo assim mesmo que a gente tem muita preocupação com isso. Eu acho que em 2019, acho que é coisa assim, 2019, teve um caso que eu percebi uma divulgação que passou, né? Eu percebi uma divulgação que passou no grupo, a gente não publicou no site, passou no grupo lá. Aí eu vi aquela divulgação e eu olhei assim, rapaz, isso aqui parece muito estranho. Muito estranho. Aí eu pesquisei, tinha lá o endereço da empresa, que tava fazendo recrutamento e tudo. Aí eu peguei, na época eu tinha uma moto, peguei minha motinha e fui lá na empresa. Quando cheguei lá na empresa, era uma clínica, não tinha nada a ver com a divulgação, que acho que era uma empresa de recrutamento que tava fazendo isso, né? Colocando como empresa de recrutamento lá na hora. Aí eu fui lá, quando cheguei, era uma clínica, ninguém sabia que eu conhecia nada e tudo. Aí eu peguei, fui pro Temos Vagas, olha gente, isso aqui é golpe e tudo, assim, isso tá acontecendo, não paguem, porque eles estavam cobrando um valor de R$5 pra fazer o cadastro também, tudo. Eu não pague, isso aqui é golpe. Eu fui lá, eu filmei também tudo, publiquei. E assim, era uma preocupação nossa que a gente tinha, né? Então, eu acho que isso também gerou muita confiança, inclusive no nosso trabalho, né? Que é o trabalho que a gente tem de, não é só divulgar, mas tá levando uma informação correta, uma informação adequada para as pessoas estarem, porque é tão difícil também conseguir um trabalho que a pessoa também que ela goste, que ela esteja lá, não é fácil, e muitas vezes ela se sacrifica para pagar um vale, para poder ir para entrevista, para poder fazer um curso ali que ela tem necessário para poder ocupar cada vaga, e aí ser enganada ainda, entendeu? Então é algo que a gente também sempre se preocupou com essa situação, e é por isso também que a gente tem essa confiança do público nosso que acessa o nosso site também. Na verdade, eu estive recentemente no sul do estado, em Uruçuí, e eu gosto de consumir do comércio local para entender as demandas, as necessidades. E eu parei em uma padaria para tomar café e lá tinha no caixa uma folha A4, temos vagas de padeiro, confeiteiro, ajudante, serviços gerais, eram muitas vagas. Aí eu fiquei me perguntando como é que essa empresa está operando. Porque assim, quando você vê que uma empresa necessita, faz uma divulgação dessa, é porque ela já chegou ao extremo da necessidade. Então, mão de obra existe. Agora, você tem que entender como é que você está contratando. Às vezes, você está contratando a pessoa que era para estar em uma determinada função e ela está em outra totalmente errada. Então, tem que estudar aquela cultura da empresa, o perfil de fato do colaborador que você está precisando. Então, quando você contrata um sistema como o seu, a empresa ao fechar um contrato com você, eu tenho certeza que vocês passam esse trabalho assertivo de entender qual é o perfil do colaborador que você está precisando. Porque se você divulga uma vaga hoje, você recebe milhares de perfis. É humanamente impossível você delegar essa função para uma pessoa ler de um por um ali. Não tem como. Quando os currículos eram tudo impressos, eu jogava para cima e o que eu pegar aqui, eu vou ler, vou olhar, né? É igual na Mega Sena, ali na telecena. Não tem como, é humanamente impossível. E currículo também tem muita mentira, né? A gente sabe que as pessoas colocam ali no ápice do desespero para conseguir a vaga. Mas você fazendo essa triagem correta, quando você identifica que aquele candidato, de fato, já teve experiência em empresas do mesmo nicho ou teve experiências anteriores em outros grupos, é quase zero a chance daquele candidato não dar certo, na verdade. Não, isso é verdade, porque eu me perdi agora, acredita? Tu falou bem, eu fiquei que eu vou ir aqui quando eu voltei. Não. Mas só resumo que tu... Vou repetir a pergunta. Quando vocês selecionam, recrutam um colaborador, aquele colaborador que vocês direcionam ele a vaga para a empresa, o sistema, já é com as qualificações que a empresa solicita? Pronto, perfeito, né? Com o sistema de vagas, que é THE Vagas, a gente já tem implementado no sistema a função da triagem técnica, que a gente chama de hard skill, né? No recrutamento é o hard skill, que é as competências técnicas, né? E a gente está em fase de implementação agora das competências comportamentais, que é o soft skill, que chama também lá no recrutamento de seleção, soft skill, que uns testes onde a gente vai poder
definir o perfil daquele colaborador para aderência, não só a parte técnica, mas para aderência comportamental àquela vaga também. Porque tem vagas que exigem de você que seja que tenha um comportamento mais... perfil dominante, tipo análise DISC. Isso. O mais é o DISC, justamente. A análise DISC. É justamente isso. A gente quer estar implementando em fase de implementação de um sistema nosso. É exemplo do DISC, né? Se for uma vaga de coordenador, de gerente, já tem que ser uma pessoa que tem um perfil de liderança. Justamente, né? Então, a gente está em fase de implementação desse sistema também que a gente está desenvolvendo. E ele é comprovado. Ali não tem como. A pessoa pode colocar ali as adequações no perfil, mas na hora que responde aquele questionário, ele se entrega. Não tem como ele ser falho. Isso é muito importante. Então, aqui hoje... E o mais importante, é uma solução do Piauí, de Teresina, feita para o Brasil. Então, a gente está iniciando aqui, a gente está começando aqui, mas a gente quer ganhar o... Vamos chegar em Floriano também, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvidas. Isso aí vai ser surreal, esse projeto. Vou divulgar bastante lá na nossa cidade, em Barão de Grajaú também. Maranhão, né? Maranhão. Lá a gente tem muito essa dor. Geralmente, às vezes, as pessoas pensam, cidade pequena, as pessoas geralmente contratam por indicação. Não, isso não existe mais. É por qualificação. É interessante colocar isso, porque realmente a gente tem essa ideia de que cidade pequena não tem assim, essa cultura de usar o sistema, de receber currículo assim, de pessoa que nem conhece. Geralmente você pega assim, fulano, eu tô pensando de fulano assim. Eles me procuram. Me procuram. Gente, eu não faço seleção e recrutamento. É humanamente impossível parar minhas funções de contabilidade para ir contratar, selecionar, recrutar. E se não der certo, depois vocês vão jogar a bomba aqui na minha mão. Então, eles não. Cada um tem que cumprir o seu papel, cada um no seu quadrado, fazendo o seu perfil, tudo certinho. Recentemente lançaram, o Ministério do Trabalho as obrigações da NR1, que as empresas, mesmo sendo MEI, têm a obrigação de ter os laudos de segurança do trabalho, que é o PCMSO, o LTCAT, enfim. Contador não pode assinar esse tipo de laudo. Tem que ser feito por um técnico de segurança do trabalho, engenheiro ou médico. Uma empresa de segurança do trabalho, que antes era só nas indústrias, as empresas pequenas, não existe mais empresa com grau de risco zero. O que as empresas estavam solicitando? Que os contadores fizessem e assinassem. Gente, não fazemos. Da mesma forma, o psicossocial é um psicólogo que tem que executar esse trabalho, não somos nós. Então, assim, a gente indica o profissional adequado. Da mesma forma, na contratação. Eu vejo que sai muito caro o financeiro da empresa ficar nessa rotatividade, contratando, não dá certo. Aí tem que ser rescisão, na rescisão entra os de 13º, férias, 40% de FGTS. Sai muito mais barato você contratar um sistema assertivo. Os empresários não têm tempo. As empresas estão lá em São Paulo fazendo compra, estão lá em Santa Cruz do Capibaribe, estão viajando, estão resolvendo as demandas do operacional ali da empresa. Eu lido muito com empresas do varejo, vestuário, de modo em geral. Elas não conseguem parar para selecionar, para recrutar. Então, assim, o seu programa, o seu sistema, ele também vai chegar nas pequenas cidades, porque a demanda é muito forte. E é interessante tu colocar isso, porque, como eu falei, realmente a gente tem essa ideia de que as pequenas cidades não têm essa demanda, né? Mas tu me trazendo isso, só acende mais ainda um alerta aqui que tem mercado. Tem. Né? Tem mercado, tem necessidade, tem pessoas que hoje já utilizam ali a tecnologia e já conseguem fazer os seus cadastros, as suas possibilidades de ser realmente tudo virtual ali, né? No digital. E a IA tá dominando o mundo. É verdade. A gente precisa abraçar as oportunidades, que a inteligência artificial ela não tá vindo para tomar a vaga de ninguém. Ela está vindo para ajudar os profissionais a avançar, a acelerar o processo. Tu falou em IA, interessante, porque é o seguinte, as pessoas acham que IA é a solução de tudo. Algumas pessoas. E não é. Por exemplo, se você for uma pessoa que... Eu vou usar um termo aqui, mas se você for uma pessoa burra, se você for usar IA, você vai ficar mais burro ainda.
Com certeza. Se você for uma pessoa inteligente e usar IA, você vai ficar mais inteligente. Eu já chamei ela de burra. Às vezes ela me dá uma resposta errada. Isso está errado. Essa Né? não é a resposta. Porque é o seguinte, até para você usar um prompt na IA, para lhe dar uma resposta mais satisfatória, você tem que ter um conhecimento, ter um arcabouço ali, um conhecimento de, né, de leitura, de vivência e tudo. Então, você não vai utilizar ela assim do nada. Então, para você realmente usar ela, você tem que minimamente ter condições de usá-la, né? Verdade. Seja ou porque você leu livros, ou porque você estudou, ou porque você tem alguma coisa técnica, você vai colocar ali. Tem pessoas que não sabem nem fazer um currículo. Elas colocam lá na IA, eu quero um currículo, aí do jeito que a IA entrega, dispara. Pronto, tá feito. Não funciona assim. Né? Justamente. Então você tem que diferenciar o que é um currículo, por exemplo, o que é um PDF do que é um... Isso na tecnologia, né? Muita gente não sabe, mas às vezes, por exemplo, eu ficava assim, a pessoa dizia o seguinte, olha, eu só recebo currículo em PDF. Aí a pessoa tirava a foto, transformava a foto em PDF e mandava. Aí tipo assim, olha, mas é PDF, né? Infelizmente é PDF, assim, mas daqui que a gente explica pra ela que o PDF que a gente quer é a transformação do Word pro PDF, não da imagem pro PDF, né? É complicado, mas recebido, era o jeito de receber e recebido do mesmo jeito, né? As empresas falavam pra mim, Flora, eu botei PDF lá. Eu falei, entendo, mas as pessoas não tem muito conhecimento, ou então às vezes não tem recurso também, né? Que a foto ali, o celular faz tudo. Antigamente, Flora, eu sou do tempo que fazia currículo em Lan House. Então, esse rostinho aqui eu jovem. Eu também. Mas ninguém tinha computador de fácil acesso em casa. Então, ia lá na Lan House, tô precisando aqui de um currículo. Aí, em algum local, alguma tabacaria, fazia ali uma foto 3x4, colava e saía entregando. Agora, sabe por que ela fazia currículo na Lan House? É porque, assim como ela, eu também não tinha computador em casa. Verdade. Eu não tinha computador. E hoje é uma dor que a maioria das pessoas também ainda não possuem. Sim. Mas tem o celular. Tem o celular. O celular dá para fazer tudo. E você faz, ou você envia, ou até mesmo... Agora, você pode ir na Lan House ou em algum espaço, uma gráfica, que ele imprime também. Com certeza. Né? Aquele currículo do seu celular. Você manda pelo WhatsApp, ele imprime ele direitinho também. Agora eu fiquei um pouco curiosa para entender a plataforma. A gente anexa o perfil pronto, ou a gente vai preenchendo o nosso cadastro, respondendo perguntas. Vamos lá. Quando eu quero me candidatar a uma vaga, eu sou uma candidata, estou à procura de uma vaga de emprego. Como é que eu consigo? Vou falar sobre as duas formas, né? Uhum. A gente tem o Temos Vagas, quando iniciou tudo. Temos Vagas, você como empresa, cadastra a sua vaga lá e deixa requisitos, qualificações, o salário e tudo, e deixa um canal para receber o currículo. Uhum. Um e-mail, um WhatsApp ou até o endereço da empresa mesmo. No THE Vagas, que é onde a empresa contrata o nosso serviço, onde a gente cria uma página para a empresa dentro do THE Vagas, do THE Vagas, e lá ela vai divulgar a vaga no THE Vagas, porque ela vai ter o usuário dela, ela vai ter o perfil dela, ela divulga a vaga dela no thevagas.com.br e automaticamente aquela vaga ela vai ser publicizada no Temos Vagas, no Facebook, no Instagram, no Telegram, né? E automaticamente as pessoas acessam e aí vão ver. E aí elas vão, eu quero concorrer a essa vaga. Ela vai se cadastrar no thevagas.com.br. Que é uma plataforma. Que é a plataforma. Se cadastrando lá, ela vai colocar o seu nome, o seu endereço, a sua... seus cursos, grau de instrução, as informações dela. Porque aí a empresa... não vai mais olhar um monte de currículos. Ela vai olhar qual é a pessoa, qual é o candidato que tem mais aderência ao que ela quer. Uhum. Aí, seja ela por questão de proximidade, seja ela por questão de qualificação, seja ela por questão comportamental. Técnica, né? Também. Técnica que é a qualificação. Né? Então, vai facilitar demais, né? Com certeza. O serviço do recrutador da empresa. E sem falar que vai ter acesso a todas as suas plataformas. Nosso programa está chegando ao fim. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores que ainda não conhecem suas redes sociais de todo o nosso estado do Piauí. Bom, eu posso falar rede social aqui agora? Com certeza. Então, no Instagram eu sou Floro Mauel, né? O nosso projeto é o Temos Vagas com TH e o THE Vagas também com TH. Então, acessem lá, vejam e se interem mais sobre as vagas de emprego, sobre o sistema também, porque a gente vai utilizar muito o sistema também agora. E dizer para vocês que quem está procurando emprego, que
a gente está procurando o máximo possível facilitar a contratação, também facilitar a forma com que você está na busca do seu emprego. E a gente tem 14 anos de história, são 14 anos onde a gente tem essa preocupação, esse zelo pelas pessoas que procuram emprego. E é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, o thevagas.com.br, que é uma ferramenta do Piauí, assim como temos vagas.com.br também. É uma ferramenta piauiense, uma ferramenta onde a gente entendeu a necessidade do mercado local, entendeu como que as pessoas se comportavam, como que as empresas também imaginavam e querem os seus candidatos, e desenvolvemos, né? E estamos também em fase de evolução. Então, para você que está procurando emprego, para você que quer divulgar emprego também para as empresas que estão aí, a gente desenvolveu uma ferramenta com coração, mas também que é muito funcional, que ela vai resolver a sua demanda, que vai resolver a demanda também do mercado local, para quem está buscando, para quem está oferecendo emprego. Muito obrigada. Já é um sucesso total. As primeiras empresas do sul do estado, quando começarem a fechar, você me avise. Tá. Porque com certeza a mensagem foi importantíssima. Tem muitos empresários que estão nos assistindo no momento e eles vão entender a necessidade dessa demanda e com certeza será um sucesso total. Nós aqui do nosso programa Gente Negócio vamos para um breve intervalo comercial e já estamos de volta. É mês de junho, tô pra ver coisa melhor que ver quadrilha no arraial levantar pó. Os caba tudo atrás daquele cheiro bom de fulo, céu estrelado, sanfona tocando amor. No festival regional da tradição junina, às margens do rio Parnaíba, brilha nossa princesa do sul. Mas que encontro é tradição, queimando que nem fogueira de São João. Simbora pra cá, Floriano, é festa pra gente brincar. É o festival regional da tradição junina, é nacional, o maior encontro de juninas no meu Piauí. Arraial de gente feliz, arraial de gente feliz. Gente Negócios, estamos de volta, agora com um convidado mais do que especial, o Dr. José Wilton. Ele que vai falar tudo sobre harmonização íntima, é especialista biomédico e vai compartilhar todas as suas experiências, vivências, oportunidades de mercado para quem atua aí na área da estética, da beleza, ou quem deseja ter acesso aos serviços que hoje eu costumo dizer, doutor, que as pessoas não têm mais aquela distância entre você visualizar, que antigamente a estética era algo que era só para quem era atriz global. Exatamente. Mas hoje a estética ela está acessível para todo mundo que tiver vontade de conhecer, de fazer uma consulta prévia, de entender como é que funciona esse universo. Eu quero que você compartilhe tudo com os nossos telespectadores e seja muito bem-vindo ao Gente Negócios. Muito obrigado. Sempre é um prazer muito falar sobre a minha vivência, né? A minha experiência que eu tô ali todo dia em consultório, sobre harmonização íntima. E é interessante a pauta que você falou, que a estética antigamente era exatamente isso, luxo. Né? E hoje ela é muito mais do que isso, ela deixou de sair do luxo, é mais a questão mesmo de autoestima, saúde emocional e mental. Então é interessante sim a gente levar isso em consideração. Com certeza, até para a gente hoje, um dos pilares primordiais para você lidar diariamente com seus negócios, no seu relacionamento, você precisa estar bem. Então, o nosso CPF, se ele não estiver fortalecido, se não estiver alinhado, dificilmente a gente consegue lidar com os desafios diários do nosso CNPJ. Eu costumo dizer que todo mundo hoje está nas redes sociais.
Quem não é visto, Não não é é lembrado. lembrado. Você vê aí grandes grupos como a Van, quem é que é o carro-chefe, a cara primordial daquela empresa? O CEO do grupo. Então, as pessoas que têm esse tabu, eu não gosto de aparecer porque a minha pele não está boa, eu não estou gostando do meu nariz, do meu olhar, está um pouco caído, ou até mesmo a parte íntima. Exatamente. Então, todo esse nicho da estética, hoje, ela é algo que não veio só para corrigir, mas também para prevenir, não é, doutor? A prevenção, exatamente. Eu sempre levo isso em consideração nas minhas redes sociais, né? Que a prevenção é o melhor cuidado que a gente pode ter hoje. Exatamente para prevenir aqueles problemas que a gente vai conseguir aí de acordo com o tempo. Eu lhe acompanho nas redes sociais, claro, e eu observo que você compartilha muito, de forma natural, de forma bem tranquila, porque às vezes as mulheres, elas têm mais aquela autoconfiança de procurar ajuda profissional quando ela está com algum problema, ou quer corrigir algo, ou quer prevenir. Já os homens, eles têm ainda esse tabu? Tem muito, principalmente aqui no Piauí, né? Nordeste tem isso ainda hoje, infelizmente. Mas, graças a Deus, com o tempo vai passando, né? A gente vai educando as redes sociais. Hoje eu falo que as redes sociais hoje não é vaidade. É um meio de comunicação onde a gente vai ali gerar conexão e aproximação com o nosso público, né? Então, assim, eu entrei em um nicho exatamente mais fechado, mais delicado. A gente tem que ter muita cautela ao conversar e transmitir aquilo ali. Profissional, sigilo. Exatamente, o sigilo absoluto. Exatamente. E hoje o homem moderno, ele já entendeu que a estética é para todo mundo, né? E ele sabe que a saúde íntima, a estética íntima, ela tá totalmente ligada à autoestima masculina. Se ele tá bem com ele mesmo, relacionamento, família, trabalho, tudo ali começa a fluir. Até mesmo a forma dele se comportar ali na mesa de amigos, né? Ele tem mais confiança, ele tá mais ali presente. Isso é verdade. Isso interfere totalmente. Antes, os homens, eles não tinham esse autocuidado. Hoje a gente vê eles se cuidando mais. Exatamente. Estão se cuidando, praticando atividade física. E o ego masculino, como eu costumo falar, aquela testosterona masculina, acho que na nossa região Nordeste, ela é mais aflorada do que nos outros estados. Então, eles tendem a ter aquele ego mais elevado quando eles estão, de fato, se sentindo bem. Então, eu tenho certeza que a harmonização íntima, ela é algo que hoje ela não é procurada não só pelas mulheres, mas principalmente pelos homens, não é isso, doutor? Exatamente. É interessante isso, né? Porque era um receio quando eu trouxe a harmonização íntima para cá. Eu fiquei, gente, como... Fiz todos os cursos em São Paulo, sou do estado, e lá é muito comum. Toda esquina tem uma clínica de estética que faz aumento peniano, harmonização peniana. E quando eu trouxe, no Piauí não tinha ninguém. Então, assim, eu abri as portas. Pioneiros aqui no eu abri as estado. portas. Eu fiquei, gente, como é que eu vou trazer isso? Como é que eu vou comunicar isso pro meu público? Que o nordestino, principalmente o piauiense, ele é mais fechado. Tem aquela questão do tabu, como a gente comentou anteriormente, né? Mas como eu te falei, nas redes sociais a gente consegue ali disseminar a informação, o paciente consegue ver que aquilo ali é normal, é tranquilo e qualquer pessoa pode fazer. Por que não? Se está me incomodando, por que não fazer? E no consultório, recebo 90% dos pacientes, né? Eles falam que não está me incomodando, mas dá para melhorar, por que não? Não é? Já sabe como é que lidar. Exatamente. Então ele já tem a mente ali mais aberta. Então tem muitas pacientes já estão com essa mentalidade mais aberta, né? De entender e de aceitar o procedimento. Eu sempre ligo a parte estética masculina com a região capilar, porque a maioria dos homens sofriam muito por calvície, queda de cabelo, e isso ao longo dos anos, você tende a ter a perda de peso, também resulta na queda do cabelo. Eu tive esse processo, mulheres, homens, tratamento de Monjaro, cabelo vai embora junto. Sim. Porque os nutrientes, eles vão embora. Então, assim, se você está investindo na sua autoestima, na parte da sua estética externa, por que não interna? Exatamente. Porque a região íntima é uma região interna, mas é uma região que, de fato, ela mexe totalmente com a autoestima da pessoa, não é isso, doutor? Exatamente. É interessante você comentar da saúde capilar, né? Também trabalho muito com a terapia capilar. Então, quando assim, o paciente consegue se olhar, né? De uma forma bem mais...
que ele se olha no espelho e verifica exatamente o que ele ali está lhe incomodando. O paciente, quando chega para fazer a harmonização íntima, automaticamente ele começa a cuidar ali da saúde dele, estética como um todo, né? Vai para a parte da face, vai para o capilar, justamente porque ele já entendeu que a imagem dele reflete totalmente em tudo que ele vai fazer. Hoje lá na clínica, quais são os tipos de atendimento que você mais vê que tem procura aqui dentro do nosso estado? Eu realizo toda a harmonização facial, como capilar, corporal e íntima, mas 90% é a harmonização peniana. Ela é aqui, todos os dias. É como se fosse o carro-chefe. É o carro-chefe. 90% do faturamento da minha clínica é de harmonização peniana. Sim. Chega a durar em média quanto tempo? O procedimento, média e o ácido hialurônico, né, que é mesmo usado na harmonização facial para contorno de mandíbula, preenchimento labial, né, ele tem uma durabilidade ali de 12 a 18 meses. Mesma coisa na harmonização íntima, né? O paciente ele retorna apenas para fazer manutenções. Tem pacientes que duram até 18 meses, 24 meses. Depende muito da questão do estilo de vida dele. Cigarro, questão do álcool, metabolismo. Então, atividade física. Exatamente. Então, tudo isso influencia na questão da durabilidade do produto. As pessoas costumam falar, eu vou fazer uma harmonização facial, vai durar quanto tempo? O Botox não prestou, vai durar só 6 meses. Não é isso, é porque cada organismo, ele funciona tem uma resposta diferente. Então, o seu tecido é igual ao DNA da pessoa. Isso. Cada pessoa tem o seu, resposta. Não é isso, doutor? Exatamente. Trago isso muito também nas minhas redes sociais, porque muito paciente, quando vem de outros profissionais, já vem com essa dor. E eles chegam culpando os profissionais. E aí é interessante que nós, né, da área da saúde, deixe isso claro para ele. Que 90% das vezes, a culpa não é do profissional, da técnica que ele realiza. É o estilo de vida. Como é que foi o pós do procedimento? É que nem cirurgia plástica. Você precisa ter um cuidado. Se fez um procedimento estético no rosto, ou não fez protetor solar, não está ingerindo água, que é o mínimo, tá esperando o quê? Resultado você não vai ter. E a nossa região é uma região muito seca. Isso. No sul, como a sua formação, suas especializações foram no sul. Região mais amena. Uma região que tem aquele clima mais frio, a pele chega... Você pode observar que a pele ela é mais viçosa. Já na nossa região, o calor é diferente. Exatamente. A mesma coisa os tratamentos, né? Que eu vejo está viralizando muitos procedimentos que é feito na Coreia, muitos procedimentos que são feitos no sul do Brasil, e estão trazendo para cá, e quando traz para cá é um desastre. O resultado não é o mesmo. O resultado não é o mesmo. Tipo os lasers descamativos, ácidos. Então, aqui, para o nosso estado, é extremamente perigoso por conta do calor. Então, assim, a resposta que a gente tem em uma determinada região não é a mesma que a gente vai ter aqui. E sem falar que o profissional também influencia muito a questão da transparência, doutor, na questão do produto que ele aplica no paciente. Porque tem muitas... Assim, parece que hoje em dia todo mundo virou biomédico. Isso. São fisioterapeutas, todas as áreas estão trabalhando com procedimentos estéticos, pessoas que não têm nem graduação, mas estão lá nas redes sociais vendendo. Ninguém sabe o que tem dentro daquela seringa. Exatamente. Meus pacientes hoje, graças a Deus, eles têm um nível de consciência. Então, eles já chegam perguntando qual é a sua formação, qual é a sua especialização. E é interessante que isso seja... a gente dissemine isso, né? Saber quem é que está tocando no seu rosto. Porque não é só um procedimento estético. É sua vida ali em risco. O que é que está sendo injetado? Qual a técnica que o profissional está usando? Qual a formação dele? Ele realmente é habilitado para estar fazendo aquilo ali? A clínica é registrada, porque hoje a gente vê muita questão do PMMA. Muitos pacientes já no direct, todo dia chega. Que produto você utiliza? É PMMA? Porque no Google, quando a gente joga, as informações que a gente tem do PMMA são as piores. Né? E mesmo assim, ainda hoje, muitos profissionais usam o PMMA, que é um polímero, né? Ele é sintético. Então, promove e o paciente pode chegar até a morte por embolia. Recentemente, teve até uma morte em São Paulo, que ela fez preenchimento de glúteo, né, com PMMA, e infelizmente veio a óbito. Eu ia lhe perguntar, você também faz na clínica o preenchimento de glúteo? Realizo preenchimento de glúteo. Tudo com ácido hialurônico, com registro de Anvisa, apresenta o paciente como é que vem a apresentação do produto, é de uso único, vem a identificação. O preenchedor, né, todos os materiais que a gente utiliza, tem uma identidade, igual um CPF. Então, eu sempre apresento aquilo ali para ele ter noção da rastreabilidade dele. Ter essa transparência de mostrar para o paciente qual é o produto que ele está adquirindo. Exatamente. O selo, porque todos eles vêm com selo. Vem tudo certinho, não é isso? Exatamente. Tudo
na área da estética que é injetável, ele vem com identificação, registro de Anvisa. Então, assim, a transparência com o nosso público, o nosso paciente, é extremamente importante. Isso deve nem ser falado, né? Porque era para ser o mínimo. Mas, infelizmente, ninguém faz. As pessoas que não têm o hábito de perguntar. E as pessoas têm que cobrar. Às vezes, o profissional que se sente ofendido quando um paciente fizer uma pergunta dessa é porque ele está fazendo algum procedimento errado, né, doutor? Exatamente. Uma aluna minha, que eu também sou mentor, né? Ela até comentou, ela se sentiu ofendida porque uma paciente dela perguntou: qual produto? Eu posso ver o produto? É o mínimo que ele tem que... Ele precisa saber que ele está pagando por aquilo ali. Ele tem que saber exatamente o que está sendo injetado nele. E tem que saber lidar com o seu paciente. E quando o paciente ele sente confiança, eu sempre digo que a melhor propaganda do negócio é o boca a boca. É o boca a boca. É o seu paciente. É o melhor marketing que tem. É o melhor marketing que existe. É um paciente satisfeito. Ele traz várias outras amigas, amigos. Porque numa rodada ali de conversa, a conversa vai sendo disseminada. Olha, o meu médico é muito bom, gostei do resultado. E vai fluindo de uma forma natural. Porque aquele tabu... ele não existe mais. Ele não existe. Quando uma pessoa próxima, né, foi lá, viveu a experiência, a questão da indicação é 100% de funcional. Melhor que tráfego pago, melhor do que as nossas redes sociais, história bonita, número de seguidores, a melhor indicação. Com certeza. Doutor, e outra coisa que as pessoas elas não entendem, elas mandam mensagens para a clínica perguntando valores sem passar por uma consulta prévia, porque assim, as pessoas elas acham que um preenchimento, uma harmonização facial é um preço fixo para qualquer rosto. E não é, porque vocês trabalham também muito com a questão de ml. Tem rosto que pega 10 ml, tem rosto que pega 5, tem rosto que pega 1. Então, assim, de acordo com a necessidade do paciente, é que você faz aquela consulta, desenvolve o protocolo e passa o orçamento. Porque hoje o ramo da estética parece que virou algo assim tão comum que as pessoas estão buscando como se fosse preço de um telefone. Então, né, exatamente. Eu até comentei isso com o paciente, que às vezes a sensação que eu tenho é que parece que eles estão chegando no restaurante, pede o cardápio e tá comprando ali qualquer procurando coisa. Exatamente. Eu sempre tento colocar isso na cabeça do paciente, para ele ser consciente que a estética, ela é diferente de produto, né? Ela é um serviço e totalmente personalizado. Uma pessoa que te passa o orçamento sem ao mínimo saber da sua história, seu objetivo, né? Ali tá totalmente errado. Porque o que é pra você é só pra você, não é a mesma coisa que vai funcionar pra outro. Então, assim, a consulta é o primeiro passo pra gente conseguir um resultado interessante, para que eu entenda a sua dor, seu objetivo, e fazer um protocolo, um orçamento específico pro seu caso. E não é preço, é valor. Isso. Não é isso? A estética tá, infelizmente, tem muitos profissionais aí, até uso essa palavra, se prostituindo por conta do valor muito abaixo, né? E eu sempre deixo na cabeça dos meus alunos que valor é diferente de preço. Se a gente for discutir, se a gente for competir por preço, sempre vai ter alguém que vai cobrar menos. E ali ele pode te trocar. Então, quando tem a questão do valor, a percepção do valor, tudo muda. Eu sempre falo, doutor, para as minhas clientes que eu atendo, né, no escritório de contabilidade, que trabalham uma cabeleireira, uma manicure, uma design de sobrancelha. Eu sempre faço a mesma pergunta para elas. Você consegue atender 2 clientes ao mesmo tempo? Elas começam a dar risada. Não, só consigo atender uma pessoa por vez. Pois aquela sua cliente não, porque cliente de verdade, ele não pergunta nenhum preço. Ele vai lá e faz. Que tá ali questionando o seu valor, você está deixando de atender naquele horário uma pessoa que lhe valoriza para estar perdendo o seu tempo, suas noites de sono perdido. se aperfeiçoando, para trabalhar com pessoas que não valorizam o seu ou acreditam no seu potencial. Isso. Comece a filtrar o nicho de clientes. Você tem que entender o perfil do seu cliente. Se você entender, você vira a chave. Exatamente. Essa questão de gestão é interessante, né? Porque a gente da área da saúde, na formação, não vê nada disso. Gestão, marketing, liderança, perfil de público. Estudei para ser médico, não foi para ser administrador, né? Exatamente. Então, assim, é na vivência que a gente vai lidando com muita coisa. Então, essa questão do nicho, entender sobre pessoas, é o primeiro passo pra gente ter sucesso ali no nosso negócio. E eu acho que é o mais difícil, né? E com certeza é o mais difícil, porque técnica a gente aprende assim, muito rápido. Mas gestão, empreendedorismo é com certeza o mais difícil.
é a parte contábil, administrativa, criar uma cultura dentro da sua empresa para que seu time seja alinhado ao seu propósito. Exatamente. Porque missão, visão e valores não é só aquela plaquinha que a gente coloca na parede. É trabalhar todos os dias. E viver aquilo ali todos os dias. E levar a experiência para o seu paciente. Porque Exatamente. o seu paciente, acima de tudo, ele é o seu cliente. Exatamente. Então, para que ele volte, ele tem que viver uma experiência que ele se sinta à vontade. Eu acho que quando eles vão fazer a harmonização íntima, a vontade que eles têm é de entrar com a máscara e não ver ninguém ali na recepção e sair, né, doutor? Exatamente. A minha clínica ela foi projetada exatamente para o público masculino, né? Eles sempre perguntam, se queixam de ir na clínica e achar que vai ter muita gente, vai ter uma recepcionista. Não, a minha recepção ela foi projetada como se fosse uma sala de uma casa para ele se sentir à vontade. Não tem ninguém ali para guardar ele. Então, assim, a principal coisa lá no meu instituto é a discrição. Quando você marca o procedimento comigo, lá vai ter só você. Chega, só tem ele. Sai, só tem ele. É tudo então, online, o agendamento. E tudo online, exatamente. Isso é importante também da gente compartilhar, porque a pessoa se sente em casa, se sente à vontade. Então, é por isso que você teve esse crescimento em larga escala aqui dentro. Exatamente. A questão de entender o nosso público. Descrição, entender o público e trabalhar com... Você focou naquele perfil. Isso. Porque eu tenho certeza, doutor, que quem atira para todos os lados, qualquer lugar tanto faz. Eu estava falando isso hoje, né, para um colega meu de profissão. Quem quer abraçar e atender todo mundo não é lembrado por ninguém. Isso é verdade. Então, assim, o nicho, escolher... Pode fazer tudo, né? Harmonização capilar, procedimentos, facial, mas isso, glúteo, faça. Mas niche, faça, exatamente, para se destacar, niche em algum serviço, algum produto. Para você ser lembrado. Para você ser lembrado. Verdade, isso é incrível. Durante todo o seu processo, né, de formalização do seu instituto, esse projeto seu de também expandir o seu conhecimento com mentorias, qual foi a fase mais desafiadora que você enfrentou? Com certeza, o início da minha jornada, porque eu me formei na pandemia. Então, na pandemia todo mundo estava escondido, né? Então, eu fiquei, gente, como que é que eu vou fazer agora? Porque sempre tive vontade de empreender, desde muito novo. Meu pai é empreendedor, minha irmã é empreendedora. E aí foi quando deu esse start, eu também quero empreender. Até porque no tempo ninguém queria homem nas clínicas de estética. Tinha esse tabu. Então, assim, era só mulheres. 2018, 2019, estava me formando ali doido por um estágio e não conseguia. Então, foi quando, realmente, na pandemia, me deu a vontade. Então, assim, foi o período mais difícil, mas também foi o período onde eu mais cresci, porque foi o período que eu mais estudei. Todo mundo estava preso em casa, então quando eu fui atrás, exatamente não só de técnica, mas também de entender pessoas e de gestão também. Isso é muito importante. Quando você iniciou a parte de empreender na parte estética, por algum momento, você pensou em recalcular a rota, doutor? Não desistir, mas recalcular. O empreendedor, ele sempre está recalculando, né? Todos os dias. Todos os dias. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu tenho que investir mais? Exatamente, porque é persistir, né? É perseverança. Não é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, é recalcular ali a rota, mas sem perder o objetivo. Então, o que é que eu posso fazer aqui agora? Para onde é que eu posso chegar lá? Então, comecei a me aproximar de pessoas que já estavam lá onde eu queria. Falei, o que foi que ele fez para poder estar lá e eu não consegui? Sentar-se à mesa, com pessoas certas. Baixar a cabeça e ter humildade. Porque quem está começando a empreender, muitas vezes já está com o nariz muito em pé. Tem que ter humildade, hombridade. A pessoa precisa, é bíblico. Isso, é bíblico. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Ela leva a gente a lugares, assim, incríveis. As pessoas muitas vezes perguntam para mim, doutor, assim, Tayanara, você tem um escritório de sucesso em Floriano. Você hoje está sendo apresentadora de um programa de TV. Aí eu olho para aquela mesma pessoa e eu respondo assim, você já viu pessoas que andam 30 km, 40, 50 de bicicleta? Já viu pessoas correndo 20 km na chuva? Já. Isso aí se chama hobby. Então a gente tem, na vida da gente, a gente tem que entender que existem áreas da vida que a gente trabalha pela necessidade, tem áreas da vida que a gente trabalha pelo prazer. Então é prazeroso eu gosto de gente. Sim. E você tem esse perfil. Eu amo. Você gosta de pessoas. Exatamente. E isso transparece dentro da sua alma. Sim. Não é algo que você fala só
pela sua profissão, é porque de fato a gente se conecta com pessoas que gostam de pessoas. Isso. E isso com certeza vai lhe levar ainda a lugares que você nem imagina. Amém. Tem um livro que fala muito isso, que fala exatamente de especialista em pessoas, né? Que a gente fala de gestão. A neurociência, ela fala exatamente. sobre isso, porque a gente entende o perfil do ser humano. A gente até se assusta às vezes, porque quando a pessoa é negativa, a gente também entende gente que aquele sente. perfil a gente sente. É questão também da energia que não é mentira. Verdade, doutor. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa Gente Negócios de hoje, e eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. O que é que você tem a dizer a respeito dessas pessoas que têm vontade de conhecer o seu trabalho e como elas fazem para ter acesso? Que elas não se escondam, né? Escute suas dores, entenda suas necessidades e que ela procure um profissional habilitado, um profissional realmente que seja referência para poder atender seus objetivos, né? Com certeza você vai ser abraçado, você vai ser ouvido, então um profissional com empatia é o primeiro passo para você ter um sucesso aí no que você está procurando. E para me procurar, só no Instagram, Dr.José.Wilton. Estou aí sempre aparecendo no Conecta, vocês podem me encontrar. Muito obrigada pela Obrigado. sua participação. Foi incrível. Nosso programa passou assim super rápido. Gente, o negócio está ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Soltou a vinheta.